Olá, prazer mais uma vez estar aqui para que juntos possamos falar, estudar mais a palavra de Deus. Hoje eu quero destacar aqui um assunto muito curioso que você talvez já tenha lido aí na sua Bíblia e às vezes você tem achado realmente aquilo que você tem lido, né? Eu muitas vezes já li o texto e até eu entender o texto eu também pensava a mesma coisa. Eu estou falando aqui de Isaías capítulo 20. Eu vou ler aqui Isaías capítulo 20, eu vou ler aqui até o versículo 3, que diz assim: No ano em que Tartã, enviado por Sarcão, rei da Síria, veio a Astote e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta os teus lombos, o pano grosseiro de profeta, e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Síria levará preso o Egito e o exilado da Etiópia, tanto os moços como os velhos, despido e descalço, e por aí vai, continua o texto. Tá? O que eu quero destacar aqui nesse texto é que em outras versões ali aparece a palavra nu, que Isaías andou nu. Será que Isaías andou nu durante 3 anos, mostrando as nádegas? Será que foi isso que aconteceu? Obviamente que não, né? Seria até um absurdo Deus fazer essa proposta para um profeta, né? Fazer com que ele andasse nu, mostrando aí as suas vergonhas, né? Quando diz aqui que ele andou nu, o texto deixa claro aqui que ele tirou as suas vestes de profeta e andou com a roupa de baixo, uma roupa mais fina, né? É isso que aconteceu. Então Isaías não andou peladão por aí durante esse período. Na contagem hebraica, 3 anos, segundo os estudiosos, a contagem é de 14 meses, tá? Então, durante esse período, Isaías andou profetizando que o rei assírio iria levar cativo a Etiópia e também o Egito. E foi isso que aconteceu. Outro texto que fala da nudez também, aqui em 2 Samuel, capítulo 6. Né? 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 14, diz assim: Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Essa estola sacerdotal, ela aparece ali quando Ana, mãe de Samuel, fez para ele uma estola sacerdotal, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 28. Aqui Davi tirou as suas vestes reais, né, ou suas vestes real de rei, e ficou dançando perante o Senhor, tá? Muitas pessoas usam essa passagem aqui para dar base sobre as danças hoje dentro da igreja. Só que não é isso que eu vou abordar aqui hoje. Estou falando sobre a nudez. Será que a pessoa ficou pelado, né? E o versículo diz assim, que Mical desfez dessa adoração de Davi. Ela repreendeu Davi por estar adorando o Senhor. O versículo 20 diz assim: Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seu servo, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. E aí continua o relato. Então a Bíblia acaba dizendo nesse relato, no versículo 23, que Mical, filha de Saul, nunca teve filho. Por quê? Porque ela desfez da adoração de Davi, né? Davi estava adorando a Deus ali em frente à Arca da Aliança. E quando ele foi abençoar a sua casa, ele foi repreendido pela sua esposa. Mas o que eu quero destacar para você sobre os textos de andar nu, e Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, será que eles passeavam no jardim peladão? Bom, quando eu leio Gênesis 2, 25, eu imagino, né, que eles andavam pelado. Mas será isso mesmo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 2,
versículo 25. Vamos fazer uma análise do texto para que nós possamos entender. E você sabe que quando se estuda a Bíblia, muitas vezes você tem que perguntar para o texto, não é? Muitas vezes nós só lendo a Bíblia, às vezes nós não vamos encontrar muitas respostas no mesmo livro, temos que continuar lendo, né? Às vezes nós vamos encontrar respostas em outros livros. Gênesis capítulo 2, versículo 25, diz assim: Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até quando eu estudava, eu lia, eu entendia que eles realmente andavam nu, peladão, lá no Jardim do Éden. Mas olha, Ellen White faz uma observação de como Adão e Eva estavam no Jardim do Éden. E essa observação ela faz à luz do Salmo 104. Veja que talvez você nunca tenha nem pensado, nem chegado perto desse pensamento. Olha o que diz o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 124. Aqui descreve a criação e diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Como tu és magnificante, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendesse o céu como uma cortina. E aí segue falando da criação. Mas o destaque do versículo 1 e o versículo 2 destaca que Adão e Eva, eles não estavam completamente nuzão assim, como eu e você vê ao mundo. Eles estavam vestidos com uma glória de Deus, sobrecoberto com essa luz de um manto. Eles só descobriram que estava nu quando eles pecaram, quando comeram do fruto. Então aquela glória se afastou deles, como se aquela luz tivesse apagado. Então eles já viram a sua nudez e por isso se envergonharam de Deus. Porque, e como que eu sei que é isso que se trata o texto? Porque lá em Gênesis capítulo 2, Deus diz assim: nós façamos o homem segundo a nossa imagem. E se Deus fez o homem segundo a sua imagem, também as vestiu como assim os anjos estavam vestidos. Não que Adão e Eva estavam lá peladão, mostrando as suas partes íntimas como nós conhecemos hoje. Tá? Então, eu acredito que você, hoje, sobre esse pequeno vídeo, essa pequena reflexão, você vai aí entender que realmente é isso, né? Que muitas vezes a gente lê o texto, mas a gente tira por aquilo que a gente conhecemos, não é verdade? E é por isso que, sobre o comando do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho aí tentado ajudar de todas as formas, levar o Evangelho mais adiante e tentar também responder algumas indagações, tanto minha quanto também eu acredito que você tem. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu te espero amanhã, então, num próximo estudo, para que nós possamos continuar o nosso estudo bíblico. Até lá!